Quem é o filho da viúva? Talvez seja mais conhecido como uma organização de motoqueiros, mas a origem do termo filho da viúva é realmente muito antiga e profunda no conhecimento maçônico. Qual o significado desse termo? Porque cada maçom é considerado filho de uma viúva. Como em muitos outros aspectos da maçonaria, o mistério do filho da viúva faz parte de uma tapeçaria viva de várias camadas do mito que é investigada, descoberta, transmitida e reconstruída ao longo do tempo por cada maçom individualmente e todos os maçons coletivamente. Linhagem da Bíblia. Como até mesmo os não-maçons devem saber, a maçonaria toma como sua principal estrutura mitológica vários aspectos da história bíblica, particularmente do rei Salomão e, é claro, a figura central do arquiteto que ele escolheu para construir o templo de Deus durante seu reinado, Hiram-Abif. Uma linha de pesquisa sobre o termo filhos da viúva especula que o título se refere a uma linhagem genealógica literal, uma videira cujos frutos incluem Jesus, Salomão, Davi, até Enoque e Adão, o primeiro ser humano bíblico. Como você pode imaginar, os teóricos da linhagem do Graal maçônico estão em pleno andamento com essa interpretação. A razão pela qual essa linhagem é conhecida como filho da viúva é porque um de seus primeiros ancestrais maternos é o caráter bíblico de Ruth. Ela era moabita, uma cidade descendente do episódio incestuoso com Ló e suas filhas depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas. No entanto, Moabe também era sobrinho de Abraão. Portanto, Ruth era membro deste ramo um tanto poluído, mas ainda real da família israelita, e era particularmente justo por causa de sua lealdade a um marido de Judá, mesmo após sua morte. Por isso, ela foi finalmente abençoada por se tornar a esposa de outro judeu, Boaz, e, por fim, 3 vezes maior, 30 gerações anteriores, avó de Jesus. Ser filho de uma viúva, no sentido de ser um maçom, tem alguma conexão com a genealogia bíblica. Como não há uma análise genealógica ou genética específica quando você se torna um maçom, isso é duvidoso, embora não possamos dizer que não há como isso seja relevante. Não podemos sequer começar qualquer tipo de pesquisa exaustiva sobre esse tópico no período deste breve artigo, mas os links acima e algumas pesquisas relacionadas no Google certamente podem levá-lo a uma toca mais profunda, se seu coração desejar. Por outro lado, provavelmente é mais provável que o significado seja mais simbólico, talvez tenha a ver com trazer os filhos de Deus perdidos para o rebanho, ou em um sentido interno, aspectos do que se desviaram novamente em alinhamento com a divindade interna. Como em quase tudo, também pode ser interpretado de maneira junguiana. Nesse sentido, outra linha de raciocínio que diz que os filhos da viúva são na verdade filhos da matéria, que são separados da paternidade espiritual de Deus Pai, sendo a viúva, neste caso, o aspecto feminino de Deus, como manifesto no mundo material. Isso faria dos filhos da viúva aqueles que perderam sua conexão com sua origem divina, Deus Pai, o que resulta em um apego à mãe natureza, mas que procuram encontrar essa conexão divina paterna novamente. Curiosamente, uma interpretação etimológica de Abif significa o rei que estava perdido. Certamente, isso também tem relevância para as origens egípcias da história e para o mítico rei Deus falecido. O arquétipo do herói órfão. Um arquétipo que você deve ter notado sobre as várias histórias que capturaram a imaginação popular é o do herói órfão. Se você nunca pensou nisso, reserve um momento para considerar quantos heróis e vilões fictícios são órfãos de um tipo ou de outro, uma lista que inclui notáveis, que variam de alguns dos super-heróis mais populares, como Superman, Batman ou Spider-Man, a vários protagonistas de fantasia, como Frodo Bolseiro ou o próprio Harry Potter. O que o herói órfão que ressoa tão fortemente à mente coletiva?
É um fato psicológico bem conhecido que crianças sem pais correm maior risco de sofrer de uma variedade de problemas de saúde mental e problemas gerais da vida. Esta pode ser a razão pela qual muitos vilões também são órfãos. No entanto, como vemos em nossos heróis órfãos fictícios até o infinito, esse risco pode representar apenas metade do potencial de ir além em qualquer direção do que uma pessoa normal faria, simplesmente em virtude de enfrentar as duras verdades do início da vida. Talvez haja uma razão pela qual a maçonaria seja conhecida por cuidar de viúvas e órfãos e por levar os filhos de viúvas literais sob suas asas na maçonaria tradicional masculina. Certamente, as viúvas e seus filhos são alguns dos mais necessitados, mas talvez também sejam conhecidos por terem um potencial único, devido às consequências psicológicas de sua situação. Não é preciso muita imaginação para ver como um evento como a perda precoce de um ou mais pais poderia aumentar a consideração das questões mais importantes da vida, uma noite escura da alma muito antes de a maioria das pessoas ter que enfrentar esses problemas, pelo menos. Uma análise do arquétipo órfão revela que ele contém perigos e potencial. No entanto, como os órfãos reais são relativamente poucos e distantes entre si, em comparação com a grande maioria das situações familiares relativamente normais, porque o herói órfão desempenha um papel tão proeminente na mitologia popular. Diamante na pedra bruta. De fato, se olharmos atentamente para o arquétipo de herói órfão, os traços de personalidade que os personagens exibem são geralmente aqueles do tipo de pessoa atraída pela maçonaria. Pense nos heróis órfãos comuns: Harry Potter, Peter Parker, o jovem Clark Kent, Bruce Wayne ou mesmo Cinderela. Suas terríveis situações na vida os distinguem do rebanho e os tornam mais atenciosos, sérios e têm uma qualidade adicional, que pode ser ficticiosamente manifestada como inteligência ou algum tipo de mágica ou superpotência latente. No entanto, muitas vezes também não possuem certas habilidades essenciais, como confiança, tomada de decisão, disciplina e liderança, coisas que eles idealmente aprenderam com os pais. A jornada do herói a qual eles geralmente se submetem consiste em aprender esses aspectos, enfrentando seus medos e empreendendo a busca de enfrentar as trevas da vida. Por que esse algo extra? No campo da personalidade, o que você faz é o que você se torna. Se uma grande crise no início impedir que você interaja facilmente com seus colegas e forçar você a buscar um significado maior na vida, boa parte da energia que normalmente seria gasta em atividades sociais normais será gasta em outra coisa, e o que geralmente se manifesta a partir disso é o aumento de outros conjuntos de habilidades, principalmente não relacionados à atividade social, como criatividade, racionalidade, filosofia e compreensão. Em virtude de ser algo separado das dinâmicas dos primatas das hierarquias sociais humanos normais, é mais provável que essas pessoas desenvolvam coisas como sabedoria e intelecto desde o início. O filho da viúva é, em última análise, algo que todos achamos relacionado e significativo, independentemente de o destino ter imposto ou não uma noite escura da alma sobre nós. Em um nível mais simbólico, de Horus a Luke Skywalker, todos podemos ver um pouco de nós mesmos nas muitas interações do herói órfão, talvez devido à desconexão simbólica do mundo mundano e ao sentimento de um propósito maior de descobrir. O desafio que todos enfrentamos é aprender as ferramentas internas necessárias para manifestar o potencial dentro de nós, e é exatamente para isso que a maçonaria é projetada. O resultado final, quando executado adequadamente, são líderes ou reis na sociedade que não são simplesmente comuns, pessoas bestas que jogam os jogos da hierarquia de dominação da sociedade humana simplesmente para satisfazer seus próprios desejos básicos, mas líderes reflexivos e sábios que de outro modo nunca viveu a ocasião, se não tivesse experimentado o aprendizado, a cura e o fortalecimento necessários para desempenhar o papel.
Gostou deste texto? Então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.